Em uma tarde sombria de 17 de julho de 1835, nas águas lamacentas de um açude no Vale do Rio Doce, Minas Gerais, Dionísio Calunga, um escravizado de 28 anos, não usou suas mãos para extrair riquezas da terra, mas para afogar o filho do barão português, Nuno. Naquele dia, a sede de justiça de Dionísio transformou a própria vida em morte, garantindo que o açude, testemunha de uma tragédia, se tornasse o túmulo de seu algoz. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. A água do açude era nossa vida, saciava nossa sede, irrigava a plantação. Mas para ele, o filho do barão, era apenas um lugar para zombar e destruir. Ele tirou de mim o que eu tinha de mais precioso, e naquelas mesmas águas eu dei a ele a justiça que merecia. Meu nome é Dionísio, de Minas Gerais, e esta é a história de como o açude se tornou o túmulo do seu algoz. Dionísio Calunga, nascido e criado na fazenda Boa Vista, no Vale do Rio Doce, carregava o peso de 28 anos de vida sob o jugo da escravidão. Sua existência, como a de tantos outros, era marcada pelo trabalho árduo, mas ele encontrava um refúgio e um propósito no açude da fazenda. Desde criança, Dionísio era o guardião daquele corpo d'água, responsável pela irrigação das plantações e pela manutenção de suas margens. Cada correnteza, cada profundidade, cada esconderijo submerso era um segredo sussurrado apenas a ele. Ele lia o clima no céu, antecipava as mudanças na superfície e conhecia a alma daquele açude como ninguém. Dionísio era calmo, reservado, sua serenidade uma fachada para uma observação aguçada e um senso de justiça que, até então, permanecia dormente. Mas essa quietude foi estilhaçada em uma tarde quente de 12 de maio de 1835, por volta das 3 da tarde. Nuno, o filho do barão português, um jovem que exalava arrogância e sádica crueldade, tinha o hábito de caçar nas terras da fazenda. Nuno não caçava por necessidade, mas por diversão, um passatempo macabro que servia apenas para afirmar seu poder. Naquele dia, ele avistou um pequeno cão, um vira-lata magro e peludo, que era o maior tesouro de Isabel, a irmã mais nova de Dionísio. Isabel, com seus 12 anos, amava o animal com um fervor puro e desinteressado, e o protegia com a ferocidade de uma loba. Nuno, por pura maldade, ergueu sua arma e atirou no cão. O tiro ecoou pelo vale. O pequeno animal guinchou em agonia, caindo ferido. Isabel, que estava por perto, testemunhou a cena e, com o coração partido, correu para socorrer seu amigo. Ela se jogou ao lado do cão, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e confrontou Nuno com uma coragem que nem mesmo ela sabia que possuía. "Por que fizeste isso, homem sem alma?" ela gritou, a voz embargada pelo choro. A resposta de Nuno foi brutal. Com um sorriso de escárnio, ele a empurrou com força para dentro do açude. A menina, que não sabia nadar, lutou desesperadamente contra a água que a engolia. Dionísio, que trabalhava na margem oposta, viu tudo. Seu corpo gelou, sua mente gritou. Ele tentou correr, mas foi interceptado por 2 capatazes, que, sob as ordens silenciosas de Nuno, o seguraram com brutalidade, impedindo-o de salvar a irmã. Dionísio se debatia, seus olhos fixos em Isabel, que afundava. O tempo parou. Os gritos de Isabel foram abafados pelas águas, e o último som que Dionísio ouviu antes do silêncio foi o riso debochado de Nuno, ecoando sobre a tragédia. Minutos depois, o corpo inerte de Isabel foi retirado do açude. A água que um dia fora o sustento de Dionísio, agora trazia a morte. Ele viu o rosto sereno e sem vida de sua irmã, e o riso de Nuno parecia perfurar sua alma. Naquele instante, a dor se transformou em algo frio, pesado e inabalável. Dionísio não chorou.
Seus olhos, antes calmos, agora ardiam com uma determinação gélida. Ele jurou. Jurou que Nuno pagaria com a própria vida e que o açude, testemunha de tamanha crueldade, seria não apenas o túmulo de sua irmã, mas também o cúmplice de sua vingança. Naquela tarde, Dionísio Calunga renasceu, não como um escravizado, mas como um espectro da justiça, forjado na dor e temperado pelas águas. A fazenda Boa Vista não era um lugar, era um purgatório. Suas terras férteis, banhadas pelo Rio Doce, eram cultivadas com o suor e o sangue de homens e mulheres escravizados, arrancados de suas pátrias, despojados de suas almas. Do amanhecer, antes mesmo do sol beijar o horizonte, até o crepúsculo que engolia a luz, o chicote dos capatazes ditava o ritmo. Mais rápido, mais forte! Os gritos ecoavam pelos cafezais e canaviais, uma trilha sonora macabra da opressão. Não havia descanso, não havia trégua. Corpos exaustos desabavam à noite, apenas para se reerguerem antes do galo cantar, condenados a um ciclo sem fim de trabalho forçado. O barão português, cujo nome mal era pronunciado, vivia em sua casa grande, um palácio de luxo e indiferença. Para ele, os escravizados não eram pessoas, eram ferramentas. E Nuno, seu filho, era a imagem espelhada dessa crueldade, mas com um sadismo ainda mais acentuado. Nuno via o sofrimento alheio como um espetáculo, uma forma de entretenimento para aplacar seu tédio e reafirmar sua superioridade. O barão permitia, os capatazes incentivavam. A brutalidade era o oxigênio daquela fazenda, e a vida dos escravizados não valia mais que um grão de café. Entre a poeira e o suor, Dionísio encontrava seu respiro no açude. Era o seu santuário particular. Desde muito pequeno, quando mal alcançava a altura da canoa, ele foi incumbido de zelar pelas águas. Aprendera com os mais velhos os segredos das cheias e das secas, os caminhos das correntezas, os esconderijos dos peixes. Seus pés conheciam cada pedra, cada trecho de lodo. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, moviam-se com a delicadeza de um cirurgião ao consertar as comportas, ao desobstruir os canais de irrigação. Na água, Dionísio era livre. Seu corpo dançava com a fluidez do rio. Seus pensamentos navegavam sem as amarras da escravidão. Ele sentia a água, conversava com ela em silêncio. Sabia quando a chuva viria, apenas observando a superfície do açude. Antecipava as necessidades da fazenda, garantindo que as plantações, mesmo as que não lhes davam pão, recebessem a vida que só ele podia prover. Essa conexão íntima com a natureza, essa sabedoria ancestral, era o que o distinguia, era o que lhe dava um brilho nos olhos, uma humanidade inegável, mesmo sob a sombra da barbárie. E essa mesma água que o libertava também o conectava profundamente à sua irmã, Isabel. Isabel era a luz de Dionísio, uma menina de sorriso fácil, de riso contagiante. Compartilhavam a quietude do açude, onde ele a ensinava a observar os pássaros, a sentir o vento, a encontrar paz. Foi ali que ela encontrou seu cão, um filhote abandonado, fraco e faminto. Isabel o resgatou, o alimentou, o amou. Aquele pequeno animal era um símbolo da pureza e da resiliência em meio à desolação. Era a única coisa que Nuno, o filho do barão, conseguiu tirar dela em um ato de pura maldade. O disparo contra o cão, no dia 12 de maio, uma terça-feira por volta das 15 horas, não foi apenas um tiro, foi a flecha que perfurou o coração de Isabel, e o empurrão para as águas escuras do açude, a mão que a jogou no abismo, foi a gota d'água para Dionísio. Aquele dia revelou a verdadeira face da fazenda Boa Vista. Um lugar onde a vida não tinha valor, onde a dor era um passatempo para os poderosos, onde a esperança era afogada, assim como Isabel. Dionísio sentiu a indignação queimar em seu peito, um fogo frio. É difícil imaginar a dor de um irmão vendo sua irmã se afogar e sendo impedido de salvá-la, não é? Se você sente essa indignação, deixe um comentário com a palavra justiça e compartilhe essa história para que a voz de Dionísio
não seja silenciada. Aquele 12 de maio de 1835, uma terça-feira manchada de sangue e dor, não terminou com o pôr do sol. Para Dionísio, a noite que se seguiu à morte de Isabel foi um tormento silencioso. Ele não chorou. Não conseguia. As lágrimas haviam secado em sua alma, transformadas em brasa. Enquanto os outros escravizados lamentavam em murmúrios, trocando olhares de desespero e resignação, Dionísio estava em um lugar diferente. Sentado à beira do açude, sob a luz fantasmagórica da lua, ele encarava a superfície escura, que refletia não estrelas, mas a imagem do rosto sem vida de sua irmã e o sorriso debochado de Nuno. Foi ali, por volta das 2 da madrugada, enquanto o mundo dormia e apenas o sussurro do vento quebrava o silêncio, que a transformação aconteceu. A dor aguda deu lugar a uma clareza fria e impiedosa. Aquele não era mais o Dionísio que aceitava seu destino com resignação. Ele não era mais uma vítima. Naquela noite, às 2h07, ele se tornou o Avenger, o executor de uma justiça que os homens nunca lhe dariam. Seu juramento foi silencioso, mais profundo que as águas do açude, gravado não em pedra, mas em cada fibra de seu ser. Nuno pagaria. E pagaria nas águas que ele profanou, sentindo a mesma agonia que Isabel sentiu. Os dias que se seguiram foram de uma quietude perturbadora para Dionísio. Sua calma habitual agora tinha um novo peso, um silêncio que os mais sensíveis entre os escravizados notavam. Seus olhos, antes serenos, carregavam uma intensidade que fazia os outros desviarem o olhar. Ele continuava seu trabalho no açude, mas agora cada movimento, cada observação, tinha um propósito oculto. O açude, antes um refúgio, era agora seu cúmplice, sua arma. Dionísio começava a tecer sua própria conspiração, uma teia invisível de vingança que só ele e as águas conheciam. Ele não vai escapar. Dionísio sussurrava para si mesmo, enquanto suas mãos mergulhavam na água fria. A terra o protegeu até agora, mas a água não perdoa. Ele observava Nuno. Como uma sombra, Dionísio estudava os hábitos do filho do barão. Nuno era previsível em sua arrogância. Quase todas as quintas-feiras, por volta das 16 horas, ele vinha ao açude para pescar ou se banhar, sempre sozinho, sempre achando-se intocável. Dionísio memorizava cada passo, cada vício. Onde ele parava para lançar a linha, onde ele gostava de sentar, para contemplar a sua fazenda. A conspiração de Dionísio não envolvia outros homens, mas sim a natureza. O açude se tornaria seu exército. Ele começou a trabalhar silenciosamente, metodicamente. Submergia por longos períodos, mapeando cada ponto, cada correnteza traiçoeira. Ele descobriu trechos de lodo mais profundo, onde um passo em falso poderia prender um homem. Encontrou raízes submersas, galhos caídos, que, com um pequeno ajuste, poderiam se tornar armadilhas invisíveis e mortais. Cada pedra movida, cada galho realocado, era um passo em seu plano mestre. Ele estava manipulando o ambiente, transformando a beleza natural em um labirinto de morte para seu alvo. Esse foi o juramento de Dionísio, uma promessa selada com a dor da perda e a frieza da determinação. Ele não precisava de cúmplices humanos. O açude, com seus segredos e perigos ocultos, seria seu aliado mais leal. E o barão, em sua ignorância, não via a tempestade se formando nas profundezas daquele homem silencioso. Você consegue imaginar a força de vontade de Dionísio para transformar sua dor em um plano tão meticuloso? Se você admira a astúcia e a resiliência desse herói, curta este vídeo e comente Dionísio Vingador para mostrar seu apoio a essa história de justiça. O plano de Dionísio não era um ímpeto de fúria cega, mas a culminação de meses de observação e uma inteligência aguçada. A cada dia que passava, desde a morte de Isabel em 12 de maio de 1835, uma terça-feira, ele aprimorava sua estratégia, talhando-a com a paciência e a precisão de um artesão. Ele não precisava de armas de ferro ou de pólvora.
Seu arsenal era o próprio açude, seu cúmplice silencioso e seu conhecimento íntimo de cada recanto daquelas águas. Ele sabia que Nuno, em sua arrogância, acreditava-se invencível, acima de qualquer perigo. Essa certeza o tornava previsível. Dionísio havia mapeado os hábitos do filho do barão com uma exatidão quase científica. Nuno costumava ir ao açude sozinho, quase sempre nas tardes de quinta-feira, para pescar, ou, em dias mais quentes, para um banho breve. Era um ritual, uma demonstração de seu domínio sobre a terra e, por extensão, sobre os escravizados que a cultivavam. A hora preferida de Nuno era entre 16 horas e 17 horas, quando o sol começava a se inclinar, e a maioria dos trabalhadores já estava voltando para as senzalas, diminuindo a chance de testemunhas. A escolha da data era crucial. Dionísio queria um dia em que a fazenda estivesse o mais deserta possível, um dia que complementasse o ambiente sombrio que ele planejava para Nuno. Uma tarde chuvosa e nebulosa seria o cenário perfeito. A névoa, a chuva fina, o céu carregado, tudo isso obscureceria a visão dos poucos que pudessem estar por perto e, mais importante, criaria uma atmosfera de isolamento, de desolação, que espelharia a alma de Nuno naquele momento final. A natureza não seria apenas cúmplice, mas também parte da punição. O método era igualmente poético em sua brutalidade. Nuno afogou Isabel. Dionísio afogaria Nuno, mas não seria um afogamento simples. Seria uma repetição macabra da agonia de Isabel, uma lição inesquecível de terror. Dionísio não usaria armas, apenas sua força, sua destreza na água e, acima de tudo, seu conhecimento das armadilhas que ele vinha preparando silenciosamente. Durante semanas, em seus momentos de trabalho ou sob o pretexto de manutenção, Dionísio mergulhava nas profundezas do açude. Ele sabia onde o lodo era mais denso, onde as raízes submersas formavam uma teia de aprisionamento. Ele plantou novos obstáculos, galhos secos, troncos podres, tudo sutilmente posicionado para criar uma área de perigo invisível para quem não conhecia os segredos do açude. Às 10 horas da manhã de uma quarta-feira, 23 de junho, Dionísio passou a manhã inteira no açude, aprofundando um trecho de lodo perto do local favorito de Nuno e soltando uma rede de raízes fibrosas que ficaria logo abaixo da superfície. Um passo em falso ali seria fatal. Ele sabia que Nuno nunca prestava atenção aos detalhes do chão que pisava, muito menos ao que estava sob a água. O plano era simples em sua execução, mas diabólico em sua concepção. Dionísio esperaria, camuflado pelas sombras da vegetação e pela turbidez da água. Quando Nuno estivesse imerso, ele emergiria, pegando-o de surpresa, sem dar-lhe tempo de reagir. O confronto seria subaquático, onde Dionísio era o mestre, e Nuno, um peixe fora d'água, um intruso em um reino que não era o seu. Não haveria gritos, apenas o burburinho da água, o desespero de um homem que sentia a vida escorrer pelas mãos, assim como Isabel sentiu. A meticulosidade de Dionísio era evidente em cada detalhe. Ele planejava cada movimento, cada puxão, cada instante de submersão, calculando o tempo exato para infligir o máximo de pavor antes do fim. Não era um ato de vingança impensado, era a coreografia de uma justiça fria, precisa e inabalável. Dionísio se preparava para se tornar a própria tempestade que engoliria Nuno. Você já parou para pensar na complexidade e inteligência necessárias para um plano como este em um ambiente tão hostil? Se essa estratégia te surpreendeu, clique no botão de curtir e compartilhe este vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam a mente brilhante de Dionísio. As semanas se arrastavam, cada dia um fio a mais na teia invisível que Dionísio tecia. Desde a morte de Isabel, em 12 de maio de 1835, uma terça-feira fatídica, ele se tornou uma sombra silenciosa, um observador implacável. Enquanto os outros se curvavam sob o sol, Dionísio, com a enxada nas mãos,
mantinha seus olhos fixos nos movimentos de Nuno. Cada passo do filho do barão, cada risada debochada, cada gesto de desprezo era anotado na memória afiada do escravizado. Ele continuava seu trabalho rotineiro no açude, limpando as margens, verificando as comportas, mas agora cada mergulho tinha um propósito sinistro. Na segunda-feira, 29 de junho, por volta das 14 horas, ele passou quase 1 hora submerso, rearranjando galhos e pedras no fundo, aprofundando os trechos de lodo que serviriam de armadilha. Suas mãos trabalhavam com a precisão de um cirurgião, manipulando o ambiente para que fosse um labirinto mortal apenas para um. Ele testava a consistência do lodo, a resistência das raízes. A água fria envolvia seu corpo, mas seu coração batia com um calor febril de determinação. A tensão era uma corda esticada em sua alma. Certa manhã de 7 de julho, uma terça-feira nublada, enquanto Dionísio ajustava uma comporta, ele viu Nuno se aproximar do açude, um dia fora do seu cronograma habitual. Por volta das 10 horas, o coração de Dionísio disparou. Nuno, com um sorriso insolente, observou-o por um instante. "Trabalhe direito, escravo! Não quero ver preguiça na minha propriedade", disse Nuno, lançando uma pedra na água perto de onde Dionísio estava. O impacto quase revelou um dos galhos submersos. Dionísio apenas assentiu, sem mostrar emoção, mas por dentro, um frio percorreu sua espinha. Quase foi descoberto. O filho do barão virou as costas e se afastou, sem perceber que estivera a um fio de desvendar um segredo mortal. A fazenda era um caldeirão de fofocas e desconfianças. Os murmúrios sobre a morte de Isabel nunca cessavam, e alguns dos escravizados, os mais velhos, olhavam para Dionísio com uma mistura de compaixão e apreensão. Sentiam a mudança nele. A quietude que antes era calma, agora era um presságio. Mas ninguém ousava perguntar. O medo de represálias era maior que a curiosidade. Dionísio, por sua vez, evitava qualquer contato desnecessário, mantendo seus pensamentos trancados a 7 chaves, ciente de que um único deslize, uma única palavra mal colocada, poderia arruinar tudo. A espera pelo dia perfeito era excruciante. Ele observava o céu com a mesma atenção que dedicava ao açude. Precisava da névoa, da chuva, do isolamento que só um tempo fechado poderia proporcionar. Finalmente, na terça-feira, 14 de julho, os céus começaram a se carregar. Nuvens escuras se aglomeraram no horizonte, prometendo uma tempestade iminente. Dionísio sentiu um arrepio. A natureza estava se alinhando com sua sede de justiça. Na manhã de 16 de julho, uma quinta-feira, o céu estava cinzento, pesado. Uma garoa fina caía desde a madrugada, envolvendo a fazenda em um manto de névoa. Era o dia. A visibilidade era baixa, os caminhos enlameados. A maioria dos trabalhadores seria mantida nas senzalas ou em tarefas internas, longe do açude. As condições eram ideais. Nuno, com certeza, não resistiria à tentação de sua pesca habitual, achando-se seguro na penumbra daquele dia. Dionísio sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Seu corpo estava tenso, mas sua mente, estranhamente, estava em paz. A hora da vingança se aproximava. A noite da vingança, que ele esperava há mais de 2 meses, finalmente chegou. Ele sabia que Nuno estaria lá, atraído pela rotina e pela arrogância. E ele, Dionísio, estaria esperando nas profundezas, invisível, mortal. Acompanhe os próximos capítulos dessa história de justiça implacável. Inscreva-se no canal para não perder o clímax dessa vingança e ative o sininho para ser notificado de cada nova revelação. Você não vai querer perder o que acontece a seguir. A quinta-feira, 16 de julho de 1835, parecia conspirar com o destino. O céu estava nublado e pesado desde a madrugada. Uma garoa fina e persistente cobria a fazenda Boa Vista em um manto cinzento. A névoa se arrastava pelas margens do açude, transformando a paisagem familiar em um cenário de mistério e desolação. Por volta das 16h30, as poucas almas que ainda trabalhavam nos campos
já recolhiam suas ferramentas, apressadas para o refúgio das senzalas e da casa grande. Era o silêncio perfeito, o isolamento absoluto que Dionísio esperava. E então ele apareceu. Nuno, o filho do barão, caminhava despreocupadamente em direção ao açude, sua arrogância tão palpável quanto a umidade no ar. Ele trazia uma vara de pescar improvisada, sua mente alheia a qualquer perigo. Chegou ao ponto que Dionísio havia manipulado, aquele trecho traiçoeiro onde o lodo era mais profundo e as raízes formavam uma teia invisível. Nuno parou na beira, ajustou o chapéu e, com um riso desdenhoso, lançou a linha na água turva, sem perceber que cada fibra daquele ambiente o aguardava. Dionísio estava ali, esperando, imóvel nas profundezas lamacentas, camuflado pela turbidez da água e pelas sombras das folhagens. Seus olhos, antes serenos, ardiam com a chama fria da vingança. Seus músculos estavam tensos, prontos. Ele ouviu o riso de Nuno, um eco distante daquele mesmo riso que zombou da morte de Isabel. Naquele instante, às 16h38, Dionísio emergiu. O movimento foi rápido, um raio escuro subindo das profundezas. Nuno mal teve tempo de soltar um grito abafado antes que as mãos fortes de Dionísio o agarrassem pelas pernas, puxando-o para as águas frias. A vara de pescar voou, um galho inútil em face de uma fúria ancestral. O choque foi total. Nuno se debateu, os olhos arregalados de terror, a surpresa em seu rosto substituída por um pavor que ele nunca imaginou sentir. Não, não pode ser. Nuno tentou balbuciar, engolindo água. Dionísio não disse uma palavra. Seus olhos eram a única resposta. Ele o arrastou para o centro do trecho manipulado, onde o lodo denso agarrava os pés e as raízes enroscavam-se como serpentes. A primeira submersão foi um choque brutal. Nuno lutou, suas mãos arranhando o ar, seus pulmões queimando por oxigênio. Dionísio o manteve sob a água, forçando-o a engolir a mesma vida líquida que Nuno havia negado a Isabel. Cada segundo sob a superfície era uma eternidade de agonia. Nuno emergiu, tossindo e engasgando, o rosto pálido e distorcido pelo medo. "Escravo, eu sou o filho do barão. Você vai pagar", gritou ele, mas sua voz era um guincho fraco. Dionísio não se importou com as ameaças vazias. Para ele, Nuno não era mais o filho do barão, mas apenas um homem indefeso nas águas que ele dominava. A segunda submersão foi mais longa, mais cruel. Dionísio o puxava para as armadilhas subaquáticas. O corpo de Nuno se prendia nas raízes, aprofundava-se no lodo pegajoso. O terror nos olhos de Nuno era um espelho daquele que Isabel sentiu. Ele sentia a impotência, a falta de ar, a vida escorrendo. Dionísio o trouxe à tona apenas para vê-lo lutar por um sopro, por um vislumbre de ar que ele logo lhe tiraria novamente. Era uma vingança poética, um castigo feito sob medida para a sua crueldade. Submersão após submersão, Nuno sentiu a água entrar em seus pulmões. O pavor tomou conta de sua alma. Ele se debatia com menos força a cada vez, seus movimentos se tornando mais lentos, mais desesperados. Às 16h55, na última e derradeira submersão, Dionísio o segurou com uma força inabalável, os olhos fixos na face de seu algoz, até que o corpo de Nuno, antes tão cheio de vida e de maldade, relaxou. A espuma da morte borbulhou na superfície. Dionísio, o justiceiro das águas, emergiu em silêncio, seu corpo pesado, mas sua alma, estranhamente, leve. Ele soltou o corpo de Nuno, que flutuou, inerte, na superfície turva do açude. Uma mensagem silenciosa, terrível, entregue pela natureza. Sem um olhar para trás, Dionísio mergulhou novamente nas profundezas, desaparecendo como um espectro nas águas que agora eram o túmulo do filho do barão. A justiça de Dionísio foi brutal e implacável. Mas era a única justiça que um escravizado podia ter. Se a coragem de Dionísio te tocou, deixe um like e inscreva-se no canal para mais histórias de resistência. E nos diga nos comentários, você acredita que Dionísio fez a coisa certa?
O corpo de Nuno flutuava inerte na superfície turva do açude. Eram 16h55 daquela chuvosa quinta-feira, 16 de julho de 1835. Dionísio, invisível nas profundezas, observou por mais um instante, sua alma em um estado de estranha quietude. A vingança estava cumprida. Mas a justiça de Dionísio não terminaria ali. Ele emergiu silenciosamente em um ponto mais distante da margem, fora da vista de qualquer espião. Seu corpo gotejava, mas sua mente estava em chamas. O cheiro de fumaça, misturado ao cheiro de terra molhada e mato, começou a se espalhar pela fazenda por volta das 17h30. Não era uma fumaça qualquer. Era o prenúncio de uma rebelião, o grito silencioso de liberdade. Dionísio, com a ajuda de alguns poucos escravizados leais que ele havia discretamente alertado nos dias anteriores, homens e mulheres que também tinham suas próprias contas a acertar com o barão e seu filho, ateou fogo ao engenho. O fogo lambeu a estrutura de madeira seca com voracidade, suas chamas dançando no crepúsculo. Era o símbolo da opressão que ardia, transformando-se em cinzas. O incêndio foi o sinal. Gritos de pânico eclodiram na casa grande. Os capatazes, atônitos, corriam sem rumo, tentando conter o caos. Mas já era tarde. Enquanto o fogo consumia o coração da fazenda, Dionísio e seu pequeno grupo se dirigiram às senzalas. As portas, antes trancadas a cadeado, foram arrombadas com machados e barras de ferro roubadas do depósito. Libertem-se! A hora é agora! Corram para a mata! Dionísio bradava, sua voz, antes tão contida, ecoando com a força de um trovão. Centenas de homens, mulheres e crianças, alguns em choque, outros com os olhos brilhando de uma esperança quase esquecida, saíram correndo das senzalas. A cena era caótica e libertadora. Às 18h15, o êxodo havia começado. Eles não tinham nada além de suas vidas, e a promessa de liberdade na mata densa que cercava a fazenda. Dionísio, na vanguarda, liderava o caminho, seus passos firmes em direção ao desconhecido, mas rumo a um futuro de dignidade. A queima do engenho não era apenas um ato de destruição. Era a queima das pontes com o passado, a ruptura definitiva com a escravidão. Era um renascimento. Enquanto a massa de libertos se embrenhava na mata, o corpo de Nuno foi descoberto no açude por um dos capatazes, por volta das 19h. O grito de horror rasgou a noite. O barão, ao saber da morte de seu filho e do incêndio do engenho, caiu em desespero e fúria. A notícia se espalhou como pólvora pelas fazendas vizinhas. O pânico era generalizado entre os fazendeiros e senhores de engenho. O que acontecera na fazenda Boa Vista era um pesadelo. Um escravizado havia ousado se vingar. Havia matado um senhor e liderado uma fuga em massa. Era um precedente perigoso, uma ameaça direta à ordem escravocrata. Uma caçada humana implacável foi organizada. Barões e coronéis de todo o Vale do Rio Doce mobilizaram seus capatazes, jagunços e até mesmo as precárias forças policiais da época. Eram dezenas de homens armados, sedentos por sangue, em busca de Dionísio e dos escravizados que ousaram buscar a liberdade. Queriam dar um exemplo, para que jamais outro escravizado sonhasse em desafiar seus senhores. As recompensas pela captura de Dionísio eram exorbitantes, mas para o homem do açude, o preço da liberdade era incalculável. Ele sabia que a perseguição seria brutal, mas não havia arrependimento. Havia apenas o caminho à frente, o caminho para o quilombo, para uma nova vida. Que decisão corajosa, não é? Deixar para trás tudo o que conheciam em busca de um futuro incerto. Se você admira a busca pela liberdade e a coragem desses homens e mulheres, deixe um comentário com a palavra liberdade e compartilhe este vídeo. Vamos fazer a voz deles ecoar. A notícia da morte de Nuno e da fuga em massa da fazenda Boa Vista reverberou como um trovão por todo o Vale do Rio Doce e além. Eram 17 de julho de 1835, e o medo, um sentimento que os senhores de escravos só conheciam em seus pesadelos mais profundos, havia se materializado.
O pânico se espalhou como um incêndio incontrolável. Barões e coronéis, que antes se sentiam intocáveis em seus domínios, agora olhavam para seus próprios açudes com desconfiança, para seus escravizados com uma nova apreensão. A imagem de um senhor afogado por um escravizado era uma afronta inaceitável, uma ferida aberta na estrutura de poder que eles consideravam inabalável. O barão português, destruído pela perda do filho e do engenho, transformou sua dor em uma fúria cega. Ele jurou vingança, mobilizando recursos para uma caçada implacável. Mas a caçada a Dionísio era mais do que a busca por um fugitivo. Era uma tentativa desesperada de apagar a chama da esperança que ele havia acendido. Para os escravizados, a história de Dionísio não era apenas um conto de vingança. Era uma lenda, um sussurro de coragem que viajava de senzala em senzala, levado pelo vento e pelas águas dos rios. O homem do açude se tornou um símbolo de retribuição, a prova viva de que a opressão, por mais brutal que fosse, não era invencível. Nas noites escuras, sob a luz bruxuleante das fogueiras, os mais velhos contavam a história de Isabel, de sua morte cruel e da justiça fria e metódica que Dionísio havia imposto. Essa narrativa não só alimentava a indignação contra a crueldade dos senhores, mas também semeava uma semente de admiração pela astúcia e pela força de um homem que usou seu conhecimento do ambiente como sua arma mais letal. Dionísio e os escravizados que o seguiram embrenharam-se na mata, buscando refúgio nas profundezas da floresta, onde as árvores serviam de abrigo, e o silêncio era uma promessa de paz. Eles formariam um quilombo, um bastião de liberdade, uma comunidade onde a dignidade não seria um privilégio, mas um direito. A cada passo, Dionísio reforçava seu papel não apenas como um vingador, mas como um líder, um guia para aqueles que ansiavam por uma vida livre das correntes. O legado de Dionísio transcendeu sua própria existência. Ele ensinou aos opressores que o desespero de um homem pode se transformar na mais temível das armas. Ele mostrou aos oprimidos que a resistência é possível, que a justiça, mesmo que brutal e amarga, pode ser alcançada. A história de Dionísio é um lembrete vívido do sofrimento indizível que milhões de homens, mulheres e crianças escravizadas suportaram no Brasil e da resiliência extraordinária que os impulsionou a lutar por sua liberdade de todas as formas possíveis. A vingança de Dionísio não foi um ato de maldade gratuita, mas a resposta desesperada de um homem que teve seu mais precioso amor arrancado de forma cruel. Sua história nos força a questionar: qual o limite da dor? Qual o preço da liberdade? E qual o verdadeiro custo da opressão? Se a jornada de Dionísio te fez refletir sobre a força e a coragem daqueles que lutaram contra a escravidão, comente a palavra resistência e compartilhe esta história para que a memória desses heróis nunca seja esquecida. A história de Dionísio Calunga, o homem do açude, é apenas uma das muitas que a história oficial tentou silenciar. Mas aqui, a voz da resistência nunca se cala. Se você se emocionou com essa saga de vingança e justiça, não deixe de explorar os outros vídeos do nosso canal. Temos um universo de heróis esquecidos esperando para ter suas histórias contadas e celebradas. Clique no vídeo ao lado para descobrir outra jornada inspiradora de coragem e luta.